Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carol. Bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje a gente vai tratar do tema vacinas e soros, tá? E o que a gente vai falar desse tema, né? A gente vai comparar um pouquinho o que é a vacina, o que é o soro, né? Como que o nosso corpo reage a isso, né? Quais são os sistemas naturais de defesa que a gente já tem, né, do nosso corpo. Então, vamos ver um pouquinho de tudo isso, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho de como que funciona o nosso corpo? Então, assim, gente, a maioria das pessoas já sabem, né, que a gente está em contato, né, constantemente com diversos micro-organismos que podem causar doenças, né? Então, assim, às vezes a gente está em um ambiente, toca em alguma coisa que está sujo, né? Acaba se infectando, ou a gente está em algum lugar fechado, né? E acaba pegando uma gripe, né? Um tipo de vírus aí pelo ar, tá? Então, assim, a todo momento a gente está sujeito a pegar uma doença, né? Causada tanto faz por bactérias ou por vírus, tá? Então, assim, a todo momento a gente tá ali à disposição ali, né, desses micro-organismos para ser infectado, né? Por isso que a gente tem que lavar a mão sempre, a gente tem que usar máscara, por exemplo, agora com a contaminação do vírus do Covid, né? Então, a todo momento a gente pode pegar uma doença causada por micro-organismos, tá? Isso é algo natural aí da natureza mesmo, né? Só que assim, gente, o nosso corpo, ele tem uma coisa muito legal, né? Que é o sistema de defesa, né? Contra quem? Contra esses micro-organismos causadores de doenças, tá? A gente chama, né, esse sistema de defesa de sistema imunológico, tá? Então, todos nós temos o sistema imunológico, né? Todos os animais aí possuem esse sistema imunológico, né? Que tem como função proteger a gente das doenças, né? Causadas por vírus, por bactérias e por fungos também, tá? E isso é natural nosso. A gente já nasceu com isso, né? Então, isso é algo muito legal que a gente tem no nosso corpo para proteger a gente, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho de como que funciona esse sistema que existe no nosso corpo, né? Esse sistema imunológico. Então, o primeiro, gente, é o primeiro sistema de defesa que a gente tem, que a gente já nasce com ele. Quando a gente é recém-nascido, a gente já nasce com um sistema imunológico ali ativo, né? Esse sistema imunológico vai chamar sistema de defesa inato, tá? E o que seria ele? Quando a gente falar de sistema de defesa inato, a gente vai pensar que é o nosso primeiro sistema de defesa que a gente vai ter ao longo da nossa vida, né? Ou a gente pode chamar também de sistema primário, tá? Tem esse nome também. Ele vem do primário, né? Porque é o primeiro que a gente tem aí ao longo da nossa vida, como eu falei, tá? Então, a gente já nasce com ele. E o que ele vai fazer, né? Qual é a função aí desse primeiro sistema de defesa que a gente vai nascer com ele aí? Ele vai proteger, gente, desses causadores aí, né, de doenças, desses micro-organismos, como uma barreira, tá? Vamos ver um exemplo aí de barreira que a gente já nasce aí para proteger de algumas doenças. A pele é uma barreira, né? Uma proteção que a gente tem. A saliva, por ela ser ácida, ela protege, né, de alguns micro-organismos. A lágrima, a bactéria natural que a gente tem no intestino, tá? Então, esses são os exemplos de barreiras naturais que a gente já nasce, né, com isso. E é o nosso primeiro sistema de defesa. Ele é um sistema de defesa mais simples, né, gente? Não é nada muito elaborado, mas já é a primeira situação aí que a gente tem para se proteger dos micro-organismos aí e não pegar nenhuma doença ou não se machucar, né? Enfim. Então, assim, vamos ver aqui um exemplo só mais a fundo, só para vocês entenderem. Vamos pegar aqui a lágrima, né? Como que é essa lágrima? Para que ela serve, né? Então, por exemplo, você é neném, você acabou de nascer, né, recém-nascido, e cai alguma coisa no seu olho. Qualquer coisa, tá? Então, o que vai acontecer? Automaticamente,
seu olho vai começar a liberar lágrima, tá? Como uma resposta, né, para tirar aquilo ali que tá causando aquela dor ali no seu olho, que tá te incomodando, né? E isso também até o final da nossa vida vai ser sempre assim, né? Então é uma coisa que a gente já nasce com isso. E aí tem duas questões que a gente precisa observar aí nesse sistema de defesa inato, que é o quê? Ele tem resposta imediata, né? Então, por que é imediato? Caiu alguma coisa no seu olho, automaticamente já vai começar a sair lágrima, gente. Não demora 10 minutos, né? É uma coisa bem rápida. Alguém bateu no seu olho, ou até mesmo caiu alguma coisa, já começa a sair lágrima, certo? Só que ele não é específico. Como assim? Ele não consegue identificar o que bateu no seu olho, né? Ele não consegue identificar qual é o material ali ou qual micro-organismo que atingiu ali seu olho. Ele não consegue, né? Ele só libera a lágrima e pronto, né? Então, ele é um sistema de defesa mais simples, com resposta imediata, só que ele não é específico. Ele não é para combater, por exemplo, só o pelinho da coberta que entrou no seu olho, né? Ele é para combater qualquer coisa que tá te incomodando ali no seu olho, tá? Então, ele é uma coisa mais geral. Então, esse aqui, resumindo, gente, é o nosso primeiro sistema de defesa, tá? Que é o sistema de defesa inato ou sistema de defesa primário, tá bom? Esse é o primeiro. O nosso segundo sistema natural aí, né, que a gente tem ao longo da nossa vida, é o sistema de defesa adquirido. Como o nome já diz, é um sistema de defesa que a gente adquire, né, ao longo da nossa vida. E ou a gente pode chamar também de sistema secundário, né? Porque o outro é primário, então esse é o secundário, vem depois. E o que acontece nesse caso? Esse sistema de defesa adquirido é quando a gente pega uma doença, por exemplo, uma gripe, e aí quando a gente vai pegar essa gripe de novo, o nosso sistema de defesa já fala, olha, eu conheço esse micro-organismo, ele não me fez bem da última vez, vou atacar ele, tá? Então, basicamente, você precisa ser reinfectado para você ter essa resposta, tá? De primeira, quando você pega a doença, como uma catapora, por exemplo, alguma coisa assim, você não tem uma resposta para combater, né, aquela doença. Só na sua reinfecção que você consegue combater, né, essa doença, tá? E outra coisa, ele não tem ação imediata, então, né? Porque não é de primeira que você já consegue combater o micro-organismo. Por exemplo, pegou a gripe, não é pegando a gripe já de primeira que você vai combater a gripe, né? Quando você pegar da segunda vez, aí sim você consegue ter uma resposta melhor aí contra esse vírus, por exemplo, né? E ele produz anticorpos específicos, né? Porque assim, você vai produzir anticorpos de gripe se você pegar gripe, né? Você não vai, tipo, por exemplo, pegar gripe e produzir anticorpos de catapora, né? São coisas diferentes. Então, a produção, né, de defesa do nosso corpo é de acordo com o que você pegou primeiro, né? Então, se você pega gripe, você tem resposta depois contra a gripe. Se você pegou sarampo, você vai ter uma resposta depois quando você tiver reinfecção de sarampo, tá? Então, basicamente, é um sistema que a gente, né, consegue, ao longo da nossa vida, né, pegando determinadas doenças, tá? O nosso corpo, ele tem uma coisa bem legal, que é essa memória, né, gente? Quando a gente pega uma determinada doença, quando você pega pela segunda vez, o seu corpo lembra, né, de uma certa forma, que você pegou aquela doença. Daí ele já lembra daquilo, já consegue, já produziu ali os anticorpos para quando você pegar de novo, né, nessa segunda vez que você pegou, o corpo conseguir combater aquele micro-organismo, tá? Então, é uma coisa mais complexa, que demora um pouquinho mais, mas funciona muito bem, né? É uma coisa que ajuda muito a gente, certo? Então, são esses dois tipos de sistema que são sistemas naturais, né, de defesa que temos no nosso corpo. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou continuar a aula com vocês agora. A professora Carol deu uma introdução sobre o tema, vamos continuar a nossa aula então. Bom, a imunização, o processo de imunização, ele pode ocorrer de forma natural ou de forma artificial, tá?
E além dessas duas classificações, a gente também tem outras duas classificações para esses tipos de imunização, né? Como que a formação das células de defesa ocorre. Essa imunização pode ser ativa, ou seja, com uma grande participação do organismo humano nesse processo de formação das células de defesa, ou passiva. Então, tem uma baixa participação do nosso corpo, né, no processo de formação das células de defesa, tá bom? Seguindo aqui, então, a imunização natural ativa é quando o organismo, ou seja, o nosso corpo, ele forma anticorpos específicos para defesa após entrar em contato com algum micro-organismo que ele considera desconhecido. Então, o nosso corpo, ele vai entrar em contato com algum vírus ou com alguma bactéria, eles vão causar alguma doença na gente, né? Vai ter alguns sintomas aí. E justamente por entrar em contato com esses micro-organismos que eles não conhecem, que o corpo não reconhece, que ele vai precisar parar e falar, olha, deixa eu ver quem é esse aqui eu não conheço, eu acho que ele é invasor. Vamos lá, vamos fazer células de defesa pra gente poder combater ele, porque ele tá causando mal pro corpo humano. Então, vamos dar um jeito aqui de expulsar esse cara. Um exemplo que a gente trouxe aqui pra vocês é a catapora. A catapora é quando a criança, geralmente criança, né, entra em contato com o agente causador, ela desenvolve a doença, desenvolve os sintomas, né, e aí leva um tempinho até o corpo humano conseguir desenvolver células de defesa para estar combatendo esse micro-organismo, né, causador da doença da catapora. E outro exemplo também, e é muito frequente, né, todo ano, é a gripe. Então a gente pega a gripe todo ano porque os vírus, né, o vírus da gripe, ele sofre mudanças muito rápidas. Então, às vezes, o organismo já identificou esse vírus da gripe de um jeito diferente no ano passado, mas agora esse ano ele sofreu mutações, né, ele sofreu evoluções, e aí ele tá com uma aparência diferente, ele tá com proteínas diferentes. Então, o nosso corpo precisa reconhecer ele novamente, entender como acabar, né, com essa nova forma, esse vírus novo com uma nova aparência, né? Então, por isso que a gente pega gripe todo ano, porque o vírus ele muda muito rápido e o nosso organismo precisa se adaptar de novo a uma nova variante, né? Um novo vírus. Bom, o segundo tipo de imunização que a gente vai ver é a imunização natural passiva, onde os anticorpos prontos de um organismo passam para o outro de uma forma natural, tá? Então, um exemplo que a gente trouxe aqui é a amamentação, onde os anticorpos, né, as células de defesa da mãe, elas são transmitidas para o bebê através da amamentação. Então, através do leite dela, essas células de defesas vão ser enviadas para o bebê de uma forma natural, né, pela ingestão, e elas vão ser muito importantes para a construção do sistema imunológico desse recém-nascido. O próximo tipo de imunização que a gente vai ver é a imunização artificial, mais especificamente a imunização artificial ativa, tá? Os micro-organismos, nesse tipo de imunização, os micro-organismos, eles são causadores de doença, né? Eles são desativados e misturados com outras substâncias químicas para serem injetados no corpo humano. Um exemplo clássico que a gente tem aqui é a vacinação. Então, como que é formada a vacina? Nela, um vírus ou uma bactéria, por exemplo, ele é desativado, ou seja, ele é morto, ou é só um fragmento dele, ele é misturado com outras substâncias, né? E é injetado no corpo humano, para que o corpo humano reconheça aquilo, né, como uma receita de bolo e comece a entender como que ele vai formar, como que ele vai construir anticorpos para poder estar combatendo aquele agente invasor quando ele entrar em contato com ele. Então, um exemplo que a gente tem aqui é a vacina do coronavírus, por exemplo, a vacina da gripe. Enfim, são várias vacinas que a gente tem que tomar ao longo da nossa vida e a gente vai entrar em detalhes sobre elas daqui a pouquinho, tá bom? Outro tipo de imunização também que a gente tem é a imunização artificial passiva, tá? Então, a gente vê a imunização artificial ativa, agora a gente vai ver a passiva. Nesse tipo de imunização, a pessoa recebe anticorpos prontos que foram de uma forma artificial, tá? Ela recebe de uma forma artificial, através de soros, por exemplo.
esse tipo de imunização, né, esses tipos de soros, eles têm uma característica de um efeito rápido e imediato. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma picada de cobra ou de aranha, e aí tem que buscar, ou de escorpião, né, tem que buscar um atendimento médico imediato. E nesse atendimento, eles vão administrar um soro na pessoa para quebrar o efeito daquele veneno, né, do animal que acabou entrando em contato com o ser humano. Então, é um efeito rápido e é um efeito imediato, beleza? Aqui eu trouxe para vocês um resuminho, né, sobre isso que eu acabei de falar. São muitos nomes, então às vezes pode acabar confundindo. Então, eu trouxe um mapa mental, resumindo aqui pra gente entender melhor, tá bom? Aqui eu trouxe um recadinho, ó, prepara pro print, se quiser tirar um print dessa tela, pode tirar, anotar no seu caderno, isso vai te ajudar a estudar, fazer suas atividades, tá bom? Então, a gente acabou de ver sobre o processo de imunização. Existem vários tipos de imunização. A imunização, ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Se ela for natural, ela pode ser tanto ativa quanto passiva. E se ela for artificial também, ela pode ser tanto ativa quanto passiva, tá? Então, aqui a gente viu que a imunização natural ativa é quando o corpo entra em contato com o micro-organismo e ele mesmo cria as células de defesa contra aquele micro-organismo. Na imunização natural passiva, a gente viu que os anticorpos, eles já estão prontos e eles são recebidos de forma natural. Lembra da amamentação? Outro exemplo também natural é transfusão de sangue, beleza? E já na imunização artificial ativa, a gente tem a administração de um micro-organismo desativado no corpo humano. Um exemplo que eu dei, vacinação. E, por fim, né, na imunização artificial passiva, a gente tem os anticorpos prontos recebidos de uma forma artificial. O exemplo que eu dei também para vocês, o soro antiofídico, né, contra a picada de cobra. Beleza? Dá uma voltadinha se quiser ler os textos, tá? Também vai estar bem explicadinho na atividade, tá bom? Vamos seguindo aqui, então. Qual que é a diferença, né, entre soro e vacina? Muitas vezes isso fica meio confuso pra gente, né? Fica meio difícil de diferenciar esses dois, porque são coisas muito faladas e ambas são efeitos bem parecidos. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um esqueminha pra gente observar e eu acho que vai ficar bem fácil de perceber. A vacina, ela é preparada com o micro-organismo, tá? Desativado ou inativo, né? Um fragmento dele, para que, quando ela for injetada no corpo humano, o corpo humano, a partir daquele fragmento, ou a partir daquele micro-organismo morto, consiga observar e falar, beleza, isso aqui é estranho, tá, deixa eu ver o que eu vou precisar para me preparar para quando eu entrar em contato com esse micro-organismo, eu saber me defender dele, tá? O meu corpo humano não morrer por conta desse micro-organismo, porque eu já vou ter células de defesa específicas para ele. Então, a vacina, ela é uma forma de prevenção à infecção, de prevenção à gravidade. É claro que, assim, nenhuma vacina é 100% eficaz, porque mesmo que a pessoa tome a vacina, isso não significa que ela nunca vai pegar aquela doença causada por aquele vírus ou aquela bactéria. Então, a vacina, ela é uma forma de prevenir a forma grave da doença, a forma que pode matar, que pode levar a pessoa à internação. Então, é muito importante manter a vacinação sempre em dia, beleza? Já o soro, ele é também um imunobiológico, mas ele é diferente da vacina, porque o soro, ele é para tratamento e não para prevenção. Então, a vacina é para prevenção, já o soro, ele é para tratamento, tá? Então, vamos supor, uma pessoa tá andando ali no meio do mato, né, e ela encontra com uma cobra, a cobra acaba picando ela, né, e essa pessoa tem que procurar o hospital mais próximo para que seja medicada, né, e nesse hospital, eles vão administrar o soro antiofídico, ou seja, um soro para tratar. Então, esse soro ele não vai prevenir a picada da cobra, mas ele vai tratar o efeito do veneno e cortar qualquer reação que ele esteja dando no organismo humano, tá? Então, como que é elaborado, né, esse soro? Esse veneno, né, do animal a ser estudado, no caso uma cobra, uma aranha, um escorpião, o veneno dele é
injetado em uma pequena quantidade em algum organismo, algum outro animal, por exemplo, um cavalo. Depois de ser injetado essa pequena dose de veneno, esse animal ele vai desenvolver vários células de defesa, né? Vários anticorpos do seu próprio organismo. E aí, os cientistas depois vão retirar uma parte desses anticorpos presentes no sangue desse animal, elaborar o soro e aí distribuir, né, pelos hospitais, para que quando ocorra uma situação dessa de acidente, a pessoa possa ter ali um tratamento para prevenção de sintomas graves que esses venenos podem causar. Outra forma também muito interessante que eu trouxe para vocês é o plasma. O plasma, ele também é uma forma de tratamento, e ele tem uma finalidade parecida com o soro, mas ele é um pouquinho diferente. Porque nesse caso, o contato com o vírus ou com a bactéria, enfim, o contato com o antígeno ocorreu de forma natural. Quer ver um exemplo? A gente viu isso muito agora na pandemia da Covid-19, onde pessoas que tiveram o coronavírus de uma forma natural e conseguiram se curar, estavam doando sangue, né? A partir desse sangue conseguia se retirar o plasma, ou seja, os anticorpos, né? As células de defesa desse sangue, para usar ele no tratamento de pessoas que estavam em estado grave internadas em hospitais. Então, a pessoa que pegou o coronavírus de uma forma natural, conseguiu se curar, ela foi lá doar sangue, né, para conseguir retirar a célula, para que conseguissem retirar as células de defesa do sangue dela contra o coronavírus e administrar na pessoa que não estava conseguindo desenvolver isso naturalmente, na pessoa que está lá internada em estado grave. E isso ajudou bastante no tratamento de vários pacientes. Então, também é uma forma de tratamento, tá? E é bem parecida com o soro, mas tem aí a sua pequena diferença. Eu trouxe aqui para vocês também uma tabelinha. Se você quiser tirar print, também aproveita. Essa tabelinha, ela tá bem resumida, a diferença entre vacina, soro, plasma. E eu acho ela bem interessante. Vamos dar uma analisada aqui para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá bom? Então, bom, vamos começar pela vacina. A vacina, ela atua na prevenção, tá? A gente viu que ela atua no organismo para que quando o corpo humano entra em contato com um antígeno, um agente causador de doença, ele já esteja preparado para poder combater ele, tá bom? Essa vacina, ela é produzida em laboratório, ou seja, de uma forma artificial, né? E ela é elaborada utilizando um micro-organismo próprio, então um vírus ou uma bactéria, tá? E o bacana da vacina é que ela gera células de memória. Então, é aquilo que eu falei, é como se fosse uma receita de bolo. Então, a vacina vai ser a receita para que o corpo reproduza as células contra algum micro-organismo. E aí, quando entrar em contato com ele, ele fala, é isso aqui, ó. Esse aqui, esse agente estranho é esse vírus aqui, ou é essa bactéria aqui. Então, ele já consiga acabar, né, com esse agente invasor. Agora, o soro. O soro, ele atua no tratamento, então, diferente da vacina, ele não é para prevenção, ele é para tratamento, tá? Ele é obtido de forma natural, ou seja, ele é produzido em um animal, né? E ele é temporário, o seu efeito, ele não produz células de memória, tá? Na vacina, a gente tem aquela memória, né? As células, elas criam uma memória de como reconhecer o organismo. Já no soro, não. O soro, ele é efeito imediato e rápido. Ele só vai cortar ali na hora o efeito do veneno, né? Mas depois, se acontecer de novo, tem que tomar outra dose de soro, tá? O seu corpo, ele não vai relembrar depois como agir numa situação dessa. E o indivíduo produtor, ele é infectado artificialmente, ou seja, é igual eu expliquei para vocês. Normalmente, um animal é utilizado para produzir esse soro e nele é administrado uma quantidade pequena de veneno. Então, querendo ou não, né, é uma forma artificial, porque ele não foi picado naturalmente, foi injetado nele uma pequena dose de veneno. E, por fim, o plasma, né? O plasma, ele também é uma forma de tratamento, assim como o soro. Ele também é obtido naturalmente, né? São pessoas que vão lá doar o seu sangue. E ele é temporário também, não produz células de memória, tá?
Mas, diferente do soro, o plasma, o indivíduo, ele é infectado naturalmente. Então, ele naturalmente vai entrar em contato ali com o vírus, vai desenvolver suas células de defesa e depois ele pode estar ali doando o seu sangue para ajudar no tratamento de outras pessoas. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por assistirem a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de ler a atividade, responder os exercícios e qualquer dúvida podem procurar a gente para estar solucionando, tá bom? Muito obrigada!